Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e neste vídeo vou dar mais algumas dicas de contabilidade. O intuito desse vídeo é mostrar alguns conceitos, ok? Então esse PowerPoint que eu montei já faz algum tempo, nós navegamos por ele por meio de comandos. Então aqui no canto inferior direito, clicando em iniciar, nós temos aí algumas informações. Tem diversas coisas aqui, mas eu vou falar primeiro de conceitos contábeis. Então vamos lá. Contabilidade. A contabilidade é uma ciência cujo objeto de estudo é o patrimônio, ou em outras palavras, o estudo da variação da riqueza de uma entidade. E entidade é qualquer pessoa física ou jurídica que necessita de informação contábil para a tomada de decisões, ok? Vamos clicar aqui em voltar. Nós queremos ver o que é entidade, que tipos de entidades que existem. Por exemplo, empresas, clubes, igrejas, cooperativas, pessoas físicas, governos, fundações filantrópicas, enfim, qualquer pessoa física ou jurídica que precisa de contabilidade é tratado como uma entidade. E as demonstrações contábeis, elas são feitas para usuários internos e externos. Um exemplo de usuário interno: sócios, cotistas, diretores, gerentes e demais empregados da companhia. Usuários externos: governos, sindicatos, ONGs, clientes, fornecedores, bancos, concorrentes, partidos políticos, investidores e outros. Cada um tem o seu interesse particular em analisar aquilo que é demonstrado por uma empresa. Então vamos continuar. Informação contábil. A informação contábil precisa ter, no mínimo, a praça, que é o local onde aconteceu o evento que exigiu a contabilização, a data, a conta contábil a débito, a conta contábil a crédito, um histórico e o valor. Lembrando que são contabilizados fatos que alteram o patrimônio da entidade. Então, ativos. O que são ativos? Antigamente a gente ensinava simplesmente que ativos são bens e direitos. A partir da adoção da contabilidade internacional, em 2008, já faz tempo, né? O que é um ativo de acordo com o conceito emitido pelo IASB, que é o órgão que emite as normas que fica em Londres? Ativos são recursos controlados pelas entidades com base em eventos passados, com potencial de gerar benefícios futuros e que sejam mensuráveis. Os ativos contêm bens e direitos. Exemplo: dinheiro, depósitos bancários, documentos, direitos a receber, imóveis, móveis, equipamentos e qualquer bem e direito que se enquadrem no conceito aqui apresentado. Ou seja, a empresa só pode contabilizar se os 4 pré-requisitos estiverem atendidos: recurso controlado pela entidade, com base em evento passado, potencial de gerar benefícios futuros e que seja mensurável. Mesma coisa, o passivo também tem 4 pré-requisitos. E o que são passivos? Passivos são obrigações presentes assumidas pelas entidades com base em eventos passados, dos quais se espera a saída de recursos para liquidá-las e que sejam mensuráveis. Exemplo: compras a prazo junto a fornecedores, tomada de empréstimos e financiamentos bancários, obrigações juntos a empregados, impostos e contribuições a recolher ou a pagar e quaisquer outras obrigações assumidas por uma empresa ao exercer suas atividades. Então, só pode contabilizar se o passivo for uma obrigação presente assumida pela entidade, com base em evento passado, se espera a saída de recursos para liquidá-la e que seja mensurável. E aí, por fim, o que é o patrimônio líquido? É a soma de recursos colocada pelos sócios ou cotistas em uma empresa, bem como os resultados positivos gerados ao longo de sua existência e também os resultados negativos, porque a gente tem a figura do prejuízo, né? Prejuízo acumulado. É por conceito o capital próprio da empresa. E aí tem uma equação que mostra que ativos menos passivos é igual a patrimônio líquido. Mais um pouquinho de conceito, vamos ver. Contas de receitas.
As receitas representam a geração de ativos, são recursos obtidos pelas empresas em suas transações de vendas de produtos e serviços ou outras situações que geram aumento do patrimônio líquido da entidade com base em recursos que não vieram dos sócios. Exemplo, receita de vendas, receitas financeiras e outras receitas. E custos e despesas representam o consumo ou o sacrifício de ativos com o propósito de gerar novos ativos. Exemplo, despesas com pessoal, despesas financeiras, custo das mercadorias vendidas e um monte de etc. Ok? Então, qual é o comportamento das contas do ativo? Então, o ativo, ele tem origem devedora. Quando acontece um lançamento a débito no ativo, o saldo aumenta. Quando acontece um lançamento a crédito, o saldo diminui. É uma visão inversa da matemática, ok? Isso no ativo. E no passivo? Vamos ver lá. No passivo, são obrigações presentes, nós já falamos. O que acontece, o comportamento do passivo? O passivo tem origem credora. Quando é feito um lançamento a débito numa conta do passivo, o saldo diminui. Quando acontece um lançamento a crédito, o saldo aumenta. Então, nos passivos, a lógica a matemática ela está mantida. No ativo, que é o inverso. O que mais que é importante aí? Temos a figura do ativo retificador. São contas em que o comportamento de lançamentos é ao contrário da estrutura lógica do lugar onde está no balanço, que é o ativo. Por exemplo, depreciação acumulada, amortização acumulada. Então, no ativo retificador, quando acontece um lançamento a crédito, o saldo aumenta. É o inverso do ativo normal. Quando acontece um lançamento a débito, o saldo diminui. Então, comportamento, vamos continuar, de um passivo retificador. Quando acontece um lançamento a crédito, o saldo diminui. Quando acontece um lançamento a débito, o saldo aumenta. Exemplo, juros a apropriar de algum empréstimo, de algum financiamento. Um resumo conceitual do balanço. Então, ativos contém bens e direitos. Bem, aquilo que já é físico, está com você. Direito é aquilo que alguém deve para você ou você tem o direito de receber. Passivos contém obrigações e o patrimônio líquido contém o capital próprio da empresa. Aí, como é que eu sei quando é ativo circulante ou não circulante? Ativo circulante, antigamente nós ensinávamos que era tudo aquilo que vencia até o final do próximo exercício, ou um ano, né? Considerando a data de fechamento de um balanço. Então, ativo circulante, a visão atual, a partir das normas emitidas pelo IASB, todo caixa ou equivalente de caixa sempre será circulante. Todo ativo para negociação sempre será circulante. Ativos originados por operações de crédito que vencem até o próximo exercício, até o final do próximo exercício. Exemplo, duplicatas a receber, clientes a receber. Ativos programados para uso ou consumo até o final do próximo exercício. Aí é circulante. E o ativo não circulante? Antigamente nós ensinávamos que era tudo aquilo que vencia após o final do próximo exercício, ou um ano, considerando a data do balanço. Mas no atual conceito emitido pelo IASB, ativo não circulante, ativos que não são para negociação. Ativos originados por operações de crédito que vencem após o final do próximo exercício e ativos programados para uso ou consumo por mais de um exercício. Exemplo, o ativo imobilizado, né? E no caso de originado por operação de crédito, uma duplicata a receber que vai vencer após o final do próximo exercício. E nós falamos aí várias vezes sobre o final do próximo exercício. Então, qual a lógica? Supondo, eu estou aqui neste ano, aqui, quando eu montei isso, eu estava aí em 2021. O exercício atual era 2020, o próximo exercício 2021. Então,
no fechamento do balanço, nesse exemplo de 2020, 31 de dezembro de 2020, tudo que vencia até o final do próximo exercício, que era o ano de 2021, era ativo circulante, no caso daquelas operações originadas por operação de crédito. E o que vencia após, nesse exemplo, dia 1º de janeiro de 2022, aí sim seria o não circulante. Então o exercício é o ano seguinte. Aquilo que a gente olha datas, considera como circulante que vence até o final, até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Ok? Aí um exemplo que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, para ilustrar, o balanço da VEG. Nós temos aí, era o balanço de 2024 e de 2023, setembro de 24 com dezembro de 23. Porque ela é uma companhia de capital aberto, é obrigatório fechar demonstrações contábeis trimestralmente, né? Ok, pessoal? Então nós temos aí as contas. Vocês podem pausar o vídeo para ver essas contas. Mais uma parte aí dos ativos, contém bens e direitos, né? Os passivos, que contém as obrigações. Se tiverem curiosidade, podem pausar o vídeo. E, por fim, o patrimônio líquido. Ok, pessoal? Era esse o recado que eu tinha para esse vídeo. Vou fazer outros vídeos com essas informações relativas a dicas de contabilidade. Trabalhando primeiro conceitos, depois exemplos de contabilizações. Ok? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!